estáis cansados e penais a carregar pesado fardo, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Rezemos por um instante, invoquemos o auxílio do Espírito Santo Divino, pois só Ele pode dar-nos a plena compreensão desta palavra e sermos por esta palavra transformados, santificados, segundo o desejo do coração de nosso Deus. Supliquemos a compreensão da palavra. Amém. Irmãs e irmãos, permitam-me uma introdução catequética nesta celebração de hoje. Festa de Todos os Santos. Antigamente, aqui no Brasil, esta festa era celebrada a 1º de novembro, exatamente para preparar-nos para celebrar dia 2, o dia dos fiéis defuntos. E depois dos fiéis defuntos, os próximos domingos, como veremos, acompanharemos Jesus no final de sua missão lá em Jerusalém, os últimos ensinos de Jesus e as ações de Jesus prefigurando a realidade futura que virá. O julgamento, o juízo final, a morte, a ressurreição, o paraíso, o inferno, a salvação ou a condenação. Então nós vamos entramos ontem, dia 2 já, no território dos temas últimos, que antigamente se chamava de os novíssimos, os temas últimos: morte, juízo, inferno, paraíso, céu.
Bento XVI tem uma teologia que dá vontade de recuperar a festa de Todos os Santos no 1º de novembro e não no domingo mais próximo, porque é uma festa tão importante para a igreja, porque muitos fiéis não podendo celebrar o dia santo no dia 1º, migrou a igreja a festa para o domingo mais próximo, para que a gente não fique sem a celebração desse mistério da contemplação de todos os santos e santas. 3 ideias importantes para entender essa festa de hoje. Os santos e santas, quem são? Quando a gente fala em santo e santa, a gente pensa nas lembrancinhas que a gente tem guardada em casa dos santos, ou nas pinturas das igrejas com as representações de personagens antigos da história da igreja e do cristianismo. Bento XVI diz que isso é um elemento, mas não responde o que são os santos. Diz Bento que, primeiro, os santos não são a lembrança de um passado para nós. Quando celebramos a festa de todos os santos e santas, nós enfiamos a cabeça no céu, pelos símbolos, pela liturgia, pelos cantos, pelos textos bíblicos, pelas orações. Nós entramos com o olhar, vemos o céu, a glória de Deus descrita nos textos, especialmente na primeira leitura. Vemos a multidão que ninguém podia contar diante do trono e do Cordeiro, e trajavam vestes brancas, traziam palmas nas mãos e gritavam com voz forte: amém, a salvação pertence ao nosso Deus, amém. Então diz Bento que os santos não são personagens do passado, antes são a nossa comunidade do futuro. Quando a gente celebra a memória de todos os santos, nós estamos falando dos membros da nossa futura comunidade que já estão lá na glória de Deus, e nós queremos ir para lá. Não queremos? Não agora, né? Ninguém está com pressa, mas queremos. Não queremos? Queremos. A hora que for, queremos ir para lá. Mas diz Bento, celebrava dia 1º todos os santos e dia 2 os defuntos, e depois os temas do juízo, do julgamento, o céu, o inferno e assim por diante. Bento diz que esses temas são tão exigentes para a fé, são tão difíceis, mesmo a morte. Diz Bento que, para que sejamos consolados com a visão da glória de Deus, antes de ir no dia 2 aos túmulos dos fiéis defuntos, rezar por eles e sentir nossa dor e nossa saudade, nós olhávamos no céu, para que a gente, descendo depois aos túmulos dos falecidos, a gente visitasse para rezar por eles, pedindo a graça de Deus, para que os fiéis falecidos nossos sejam acolhidos lá, porque nós queremos encontrá-los juntos com os santos e diante de Deus também, quando a gente chegar lá. Não queremos? Queremos. Acho isso tão precioso. Bento, que é tão sofisticado na elaboração, seguramente o pensamento mais sofisticado do último milênio da igreja, mas ele tem indicações tão práticas, tão objetivas, tão didático-pedagógicas assim, que surpreende. Então, santos são a nossa futura comunidade. Celebramos essa festa para sermos fortalecidos na fé, para enfrentar a saudade, o luto, a morte, e não parar na dor, e não ir visitar os defuntos para rezar para Deus me dar força e aguentar a saudade. Diz Bento que é muito pobre alguém que vai ao túmulo para falar de si. Nós temos que ir ao túmulo para falar do futuro nosso, do futuro dos que estão sepultados, da glória futura. Desgrude de si, sua dor não é o centro do mundo. Olhe para a glória de Deus e conduza-te a partir da glória de Deus. Conduza inclusive a sua dor e o seu luto a partir do olhar da glória de Deus. Não é bonito? Então conduza o seu olhar de saudade a partir da glória dos santos e santas em Deus. Mas tem uma outra ideia
que eu vivo repetindo-a porque considero fundamental para compreender esses argumentos de Bento XVI que trouxe até agora. O terceiro argumento: não é à toa que, quando os primeiros cristãos foram escrever os textos bíblicos e organizar a vida da comunidade, da igreja pelo mundo, das comunidades e das instituições, a paróquia, escolheram um nome, pesquisaram um nome e encontraram na cultura grega um nome que remetesse à compreensão correta para a gente não se iludir. Paroquia em grego significa acampamento de estrangeiros. Nós aqui somos um acampamento de estrangeiros. Os nossos entes queridos que rezamos por eles ontem, pedimos a Deus que estejam lá na pátria definitiva. Nós estamos num acampamento de estrangeiros porque nossa pátria definitiva não é aqui. Nossa pátria definitiva é o céu. Nós somos cidadãs do céu, e é para lá que nós caminhamos. Amém? Reage. Vai. Mata essa saudade que te mata de quem você ama e já morreu. Mata essa saudade que te mata olhando para o céu, olhando para o futuro, olhando para o eterno, caminhando para a glória de Deus e não querendo que tudo desça para você aos abismos de sua morte, de seu luto. Amém? Erga-se. Para isso tem algumas indicações. Primeira indicação, o finalzinho da primeira leitura. Eu vou usar um método diferente. Como caminhar para a glória de Deus? Onde estão os santos e santas? E onde estão os fiéis que faleceram? E nós rezamos a Deus pedindo que eles estejam junto de Deus. Na primeira leitura, João descreve a visão que ele tem no céu. Ele abre os olhos, está diante do trono e do Cordeiro. Aquela glória extraordinária que ninguém podia contar. Eram numerosos multidões de multidões que ninguém podia contar. Diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas com palmas nas mãos e proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Isso é no versículo 10 da primeira leitura. Aí chega um velhinho atrás do menino João e pergunta: quem são esses diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e palmas nas mãos? O menino responde, lá embaixo no versículo 14: eu respondi. Leiam. Tu é que sabes, meu Senhor. Então o velhinho disse para o jovem João. Então ele me disse, bradem: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Vieram da grande tribulação. Aqui eu já vou repetir uma nota, uma quarta nota importante também, referência de Bento. Quando nós falamos dos santos e santas, a gente gosta de ler as histórias dos santos e nos envolvemos com as histórias e por vezes queremos imitá-los. Só que os santos, o Raniero Cantalamessa fala numa pregação maravilhosa que Deus não faz santo em produção em série, não são clonagem e todo mundo sai parecendo São Francisco, Santa Teresinha, Santo Expedito, Santa Rosa. Não é clonagem, não é produção em série. O Raniero diz que santo é um mistério entre ti e Deus, irrepetível, irrepetível. A ninguém ele pede o mesmo que pediu ao que pediu a outros. A relação sua com Deus é sua com Ele. Então você precisa aprender a ser santa, a ser santo na realidade que é sua. Nesse corpo, nessa família, neste trabalho, nessa realidade concreta de suas provações e tribulações.
Às vezes eu tenho corrigido fortemente. Com a indústria da internet, o povo começa a pregar na internet como ser santo, ser santa. E fica contando história dos santos e santas. Aí vem uma mãe para mim que é médica, mãe de 3, 4 filhos. O marido é médico, pai de 3, 4 filhos, e está lá naquela labuta com a meninada. Os dois dando plantão dia e noite para cuidar dos filhos. E ela ou ele começa a ficar devoto de São Francisco e Santa Teresinha. Começa a querer levantar 4 da manhã para fazer jejum. Começa a levantar 3 da manhã para passar em vigília até o sol nascer. E vai ficando, além da batalha do trabalho, vai ficando esvanecida a força. Porque quer uma disciplina de um santo, de um convento, de um mosteiro. Você não está num mosteiro para repetir a piedade e a devoção de Santa Teresa d'Ávila ou de Santa Teresinha do Menino Jesus. O seu lugar de ser santo não é reproduzir o modelo de santidade de Santa Teresinha e Santa Teresa. Você precisa ter modelo de santidade no mundo, com a missão que você tem. Pai, mãe, na profissão que você tem, no embate seu. Eles servem como intercessores para ajudar você, mas eles não são você amanhã, e você não é um deles amanhã, tá claro? São intercessores. Você aprende a ser santa, santo, quando vem a tribulação na sua vida, neste casamento, nessa missão de pai e mãe, na sua profissão. Quando vem a tribulação, você não corre para um convento, para um mosteiro para fugir do problema. Porque convento e mosteiro não é para fugir do problema. Lá dentro, os que enfrentam tribulação, como você no mundo, na família, no trabalho, na profissão, nós todos aproveitamos as tribulações para lavar e alvejar as nossas vestes nas tribulações que são nossas, e não que eu copiei e peguei de algum santo, santa para mim. Tá claro, gente? Tá claro? Então, quer ser santo? Vá ser santa, ser santo no território da sua missão, e não fuja dela, não fuja desse território. Primeira regra de ouro. Segunda regra de ouro: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem subirá até o monte do Senhor? O Salmo, pegue lá. Quem ficará em sua santa habitação, Senhor? No versículo 3, segunda estrofe, responde na parte do versículo 4, dizendo assim: quem é que sobe e fica na santa habitação de Deus? Quem tem mãos puras e inocente coração. Quem não dirige sua mente para o crime. Na sua profissão, no seu trabalho, na sua missão de esposa e esposo, de pai e mãe, passe pelas provações mais difíceis, mas mantenha suas mãos puras, o seu coração inocente, e não dirija sua mente para o crime. Não dirija sua mão para o crime, não, é a mente. A mente. Pensou, fica cultivando pensamentos já para o crime, já está no crime. A mente. Terceira regra: ser santo é ser santo no mundo, na sua missão, no seu ofício. Última frase do Salmo, versículo 6. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. Quando você der conta de entender que, como pai, mãe, esposa e esposo, como profissional no campo do trabalho que você vive, da missão, vó, de jovem ou idoso, como nós mais velhos, quando você colocar como primazia da sua atividade, da sua ação em tudo que você faz, para que você faz e qual é o critério de você fazer tudo que você faz. O critério é trabalhando nessa casa, cuidando dessa família, zelando desse casamento, colaborando nessa comunidade, participando neste emprego, nessa empresa, neste ofício meu. Em tudo eu busco a face de Deus. Todas as minhas ações e decisões são iluminadas pela face de Deus.
que está tão perto de mim, que eu dou conta em todas as dimensões, na afetividade, na sexualidade, no trabalho, na realidade de corrupção do mundo, de conflito, de competição, de descrença, de consumismo compulsivo, de escravidão da tela. Você não resolve as coisas pelo clarão da tela maldita que te escraviza. Você resolve as coisas pelo clarão não da tela, mas o clarão da face de Deus. Que você está tão perto dele, que o brilho da face dele é que ilumina suas decisões, suas ações. Amém? Reage, vai. Quarta característica do santo, da santa, na segunda leitura. Esse texto é maravilhoso. Isso aqui, vocês não se assustem com a expressão que eu vou usar. Eu já fui corrigido muitas vezes pelo Padre João. O Padre João, que era muito polido, falava: "Oh, não use essa expressão." Eu dizia: "Padre João, a gente tem que usá-la, porque ela foi sequestrada apenas para um campo." Santa Teresa d'Ávila é a que melhor dá exemplo do que é isso. Mas esse texto, ele possibilita para a gente um verdadeiro gozo espiritual. E existe o gozo espiritual. A gente precisa perder o medo de tratar dessa dimensão. Parece que é erotizar a experiência espiritual, não é não. É pelo contrário. É dar à experiência espiritual aquilo que o gozo na relação de comunhão da esposa e o esposo dá. Gera filhos, gera vida, ultrapassa os dois. Esse é um texto típico do gozo espiritual. Vem comigo. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. Brada. E nós o somos. Vai. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, bradem. Desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Presta atenção nisso. Desde já somos filhos de Deus. Com todas as graças e bênçãos, sucessos, realizações que você tem, você já é filho de Deus. Com todas as fraquezas, misérias, espinhos na carne, debilidades, crises, conflitos, tensões, tribulações, com tudo que você enfrenta, desde já você é filho de Deus. Amém? Só que tem um segredo: nem sequer se manifestou o que seremos. A melhor performance que você alcança com o seu tratamento de pele, com os seus produtos para te deixar bonito, com sua vaidade, suas roupas, seus trajes, as performances que você faz, por vezes até mutilando e arrancando pedaços para parecer melhor, para agradar os olhos do mundo que nem te conhece, nem te ama e nem sabe a dor da sua solidão. A performance mais bela e plástica que você alcança diante do mundo é bonito, mas nem sequer se compara com o que você será. Amém? Nem sequer. O que é que nós seremos? A quarta sentença, quando, ainda no texto da segunda leitura, vamos lá? Quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Espere lá, encontraram aí? Podemos? Encontraram? Então vamos lá, porque é importante. Quando Jesus se manifestar, leiam. Seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Olha que coisa extraordinária. De novo o esplendor da face de Deus. Quando Jesus se manifestar, aqui, de novo aquela ideia do juízo final, do julgamento e da morte. Do dia em que você for conduzido à manifestação de Jesus e você for colocada
diante dele ressuscitado. Quando ele se manifestar, que você olhar na face, na presença de Jesus, quando você chegar assim cara a cara com Jesus, você vai descobrir a grandeza e o esplendor dele, mas você vai descobrir o quê? Que você é semelhante a ele, porque vai vê-lo tal como ele é. O que significa isso? Que toda pessoa que conhece de verdade a Deus, alcança a graça de conhecer-se plenamente na verdade. É bonito? Você tem em você uma centelha divina, uma luz e uma força divina que te move a caminhar nesta vida. E o ápice da sua caminhada vai ser o dia em que você ficar diante de Jesus e o brilho da face de Jesus, como um espelho, você olhará na face dele e vai dizer: eu sou tal como ele é, eu vejo. Eu que eu vi ser perto de mim, no meu sofrimento, machucado e ferido, solidário a mim, no meu pecado, na minha miséria, levando-me o perdão, sendo solidário a mim na minha provação e na minha tribulação, eu que o vi lá perto de mim, agora o vejo na glória, e eu o vejo tal como ele é, e eu me sinto semelhante a ele, e proclamo-me diante dele: eu também sou filha, sou filho do Pai, no amor do Pai. Amém? Amém. Reage, reage, reage. E Tiaguinho, segura. Vamos ao Evangelho. Segura. O texto é tranquilo, é um texto muito didático. Não vou ser detalhista porque vimos já nos outros anos. Vamos apenas aos convites de Jesus para viver a fé segundo uma ordem nova, as bem-aventuranças. Jesus viu as multidões, subiu ao monte, sentou-se, os discípulos aproximaram-se. Jesus começou a ensiná-los, dando-lhes 9, ou de acordo com a quantidade, com o modo com que você conta, 8 motivações para segui-lo, para viver sua vida neste mundo como discípulo e discípulo dele, deixando-o sentado no monte, ensinando-te como um mestre, aquilo que ele se tornou para o cego domingo passado, de Jericó: mestre, que eu veja. Aqui também ele nos faz ver uma realidade nova. Convida-nos: bem-aventurados os pobres em espírito, os aflitos, acompanhe a leitura comigo, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos por causa da justiça. O que significa ser um aventurado, um bem-aventurado pobre em espírito? Significa sair daqui hoje pedindo a Jesus para te libertar da escravidão, do materialismo e do consumismo. Ser pobre significa dizer, diante da fartura do que você tem, ou da escassez que você passa na privação, dizer: tendo Jesus comigo, basta. Hoje nós estamos convivendo com a primeira geração de idosos, de crianças e adolescentes que reclamam-se infelizes. E aí você senta com a pessoa e vai conversar com ela. A minha geração tinha uma noção completamente equivocada de felicidade. Porque a minha geração, para nós mais velhos, em que as coisas eram tão difíceis, eram tão, mesmo uma família de um padrão alto, isso no interior eu vivia, na roça nem se fala, a convivência dos meninos pobres numa fazenda, era mais ou menos o mesmo padrão com os filhos do fazendeiro, tínhamos mais ou menos
a mesma realidade, e a gente pensava que um dia ia conquistar e ficar feliz. Hoje nós convivemos com uma quantidade de gente infeliz na fartura. Não tem? Hoje nós convivemos com uma quantidade enorme de pessoas infelizes na abundância. E esta é a pior de todas as infelicidades. Por isso que é a primeira que Jesus cuida. Quando você perde a capacidade de agradecer e de louvar a Deus pelo bem, pela graça da vida que você tem, e você começa a reclamar na fartura do que você é, da saúde que você tem, com toda a saúde ou com parte da saúde, com esse corpo que você tem, a visão que você tem, os sentidos funcionando, a casa que você tem, os recursos que você tem, quando isso não te move ao louvor, e você está no meio da fartura toda, e daqui de dentro não brota outra coisa a não ser murmúrio e reclamação, e lamentando um desconforto de falta. Vocês esposas e esposos, vocês pais e mães, que hora ou outra tem que olhar para o filho, para a filha, para o pai e a mãe, para a esposa, para o esposo e dizer: o que você tem? O que você quer? Não é? E o vazio é tão maldito e desgraçado que ele diz: eu não sei, e não sabe mesmo. No versículo 6 diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque tem comida, se empanturra na comida e na bebida, e na compração de bagulho, que nem precisa do tanto de bagulho que compra, no consumismo desenfreado, mas não tem senso de justiça. E esse vazio, que por vezes vai te sufocando, esse vazio que te deixa com fome e com sede, mesmo quando está entupida de comida, achando que está faltando um trem, o trem que está te faltando é: pense em quem não tem as bênçãos e graças que você tem, e vá trabalhar pela luta da dignidade deles. Amém? Vai, reage. Cuidado. Bento XVI diz, nesta sentença da justiça, fala em justiça mais de uma vez, não é? Os que têm fome e sede de justiça, os que são perseguidos por causa da justiça, no versículo 10. Bento XVI diz: justiça aqui não é a do sistema de justiça, do código da justiça humana, que é um grande avanço no mundo e particularmente no Ocidente, a herança que nós trazemos da Grécia e mesmo do Império Romano, com uma elaboração mais sofisticada que alcançou-nos esse senso de dignidade, da utopia ou do sonho francês: liberdade, igualdade, fraternidade. Essa justiça, diz Bento, ela fala do direito do outro ao que é dele. É grande e é nobre essa justiça, mas diz Bento, não fique nela, não se esqueça de buscar o senso de justiça da cruz, porque a justiça do mundo é dar para o outro o que por direito é dele: dignidade, moradia, alimento, trabalho, e a lista vocês sabem. Justiça do mundo é dar para o outro o que por direito é dele, a parte na herança, lá no conflito da família. Diz Bento, a justiça da cruz é maior. Justiça da cruz é dar para o outro aquilo que por direito não é dele, aquilo que por direito ele perdeu. Justiça da cruz, justiça do mundo é dar para o outro o que é dele. Justiça da cruz é dar para o outro a sua vida, dar você a ele, o seu tempo, os seus olhos para olhá-lo, o seu ouvido para escutá-lo, sua boca para falar-lhe, sua mão para tocar-lhe. É dar-te.
Tem gente que tem um senso de justiça danado. Compra e paga e dá e empanturra o outro, mas não tem a menor paciência da justiça da cruz. Dar-se. Isso existe, gente? Então, leve essa justiça da cruz, para ter fome e sede de justiça, para ser perseguido por causa da justiça. Persiga, seja aflito. O que é ser aflito? É não se acomodar. O que é ser, como pode combinar ser aflito e ser manso? Ser aflito é dizer, enquanto as coisas não ficarem como Deus quer, eu não aceito me acomodar. Ser manso significa, as coisas vão ficar como Deus quer, e a arma que eu vou usar é a arma do amor e da obediência, como Jesus. Eu vou ser manso, eu vou lutar por justiça, mas como um manso. Não usarei de violência e não serei violento. Ser misericordioso é, lambuze-se com a miséria do outro, aproxime o seu coração da miséria do outro. Eu mandei para alguns aqui da paróquia uma cena emocionante dos jovens lá em Valência. Vocês estão acompanhando a tragédia das enchentes na Espanha. Uma multidão de jovens na rua tomada de lama, tudo destruído. Os jovens começam a mobilizar para restaurar tudo e começam a cantar o hino daquela província. Aquilo ecoava um estrondo com lágrimas e risos, os jovens lambuzados na lama. Ser aflito, ser manso, ser misericordioso é, não tenha medo de sujar-se da lama em que o outro encontra e precisa de você perto dele. Lambuze-se nessa lama. Se seu pai caiu, se sua mãe caiu, se seu filho caiu, para você ajudá-lo, não vai ter como sem você encostar-se na sujeira que tocou-lhe. Está claro, gente? Está claro? Não tenha medo. E ainda saia sujo com a sujeira dele, manso, puro de coração. Versículo 9. Bem-aventurados os que promovem a paz, e não a vingança, e não o ódio, e não a encrenca, e não a raiva, e não a fúria uns contra os outros. Os que promovem a paz serão chamados filhos de quê? De Deus. Filhos de Deus. Agora vem o versículo 10 e 11, para você entender as bem-aventuranças. Vamos ler? Versículo 10. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Cuidado, porque nós perdemos o senso de justiça do mundo. Para nós aqui no Brasil, justiça é as coisas ficarem como a minha corrente ideológica pensa que deve ser. Se é corrente ideológica de esquerda, a gente pode invadir e destruir tudo para se apropriar daquilo. Se é corrente de direita, a gente pode ir lá em Brasília e quebrar tudo para fazer tudo ficar como eu quero. Não é não? Essas fúrias ideológicas de direita e de esquerda, essa raiva da justiça, não é assim que se resolve. A gente não resolve justiça fazendo justiça com as próprias mãos. A gente corrige o processo que organiza uma sociedade de forma iníqua e injusta. Deles é o reino dos céus. Quem luta por causa da justiça aqui, luta pelo reino dos céus. Versículo 11, bem-aventurados, a última sentença, difícil, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Ah, tá, aqui está o nó. Por causa de Jesus. Esse é o problema. Todos nós somos desavergonhadamente tomados de uma ousadia. Qualquer crítica que se nos fazem,
nós dizemos, essa injúria que eu estou recebendo, estou sendo perseguido, estão me caluniando e metindo contra mim, porque eu sou de Jesus e sigo Jesus. Cuidado, minha gente, cuidado. Cuidado. É muito melindroso isso. Pode ser que as pessoas estão me perseguindo, me caluniando, me denunciando, exatamente porque eu não presto, porque sou corrupto, desonesto, mentiroso, encrenqueiro, picareta. E aí eu preciso ser processado e obrigado a pagar pelas minhas responsabilidades. Qual é o ápice da nossa decepção com política? Porque a gente vê as correntes ideológicas que pregam contra a corrupção, tomam o poder, são acusados de corrupção e dizem, todas dizem a mesma coisa: estão me perseguindo, vocês têm que me proteger porque estão me perseguindo. E todos conseguem, com a máquina do poder e do dinheiro, provar inocência, como as que vimos essa semana. Dizer todos os processos cancelados. E todo mundo quer ser inocentado, dizendo, não, eu fiz isso porque eu era bonzinho, boazinha, eu queria as coisas do bem para todo mundo. Gente, você ter coragem de dizer que as críticas que você recebe, que as perseguições que você recebe, que as broncas que você recebe, que eu também recebo, são porque eu sou fiel a Jesus e o mundo é que é mau, tem que ter muita coragem, tem não? Tem não? Quem pode dar a você os censos de justiça segundo o critério da fé? Por causa de Jesus. Por causa de Jesus, porque tudo que ele sofreu foi por causa do Pai. Agora olhe para a cruz. Olhe Bento XVI. As bem-aventuranças apresentam-nos nos lábios de Jesus sentado sobre o monte, o Mestre. As bem-aventuranças apresentam-nos, olhe a nobreza e a grandeza desse texto. Segure a dignidade e a força desse texto. Bento XVI. Quando Jesus nos fala, sentado diante das multidões e conversa com os discípulos, fala sobre as bem-aventuranças, de forma humilde e mansa, ele está apresentando-se a nós e chamando-nos a tomar em nós a fisionomia dele. É ele por excelência o pobre de espírito, o aflito, o manso, o que tem fome e sede de justiça, o misericordioso, o puro de coração. É ele por excelência o pacificador. Olhe para a cruz, não olhe para mim não. Ele sofre perseguição por causa da justiça do reino. As bem-aventuranças, portanto, revelam-nos a fisionomia espiritual de Jesus, e assim exprimem o seu mistério, o mistério da sua morte, da sua ressurreição, da paixão e da alegria da ressurreição. Esse mistério, que é mistério da verdadeira bem-aventurança, convida-nos ao seguimento de Jesus, e deste modo, as bem-aventuranças são o caminho que nos conduz a Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele o bem-aventurado do Pai, pobre em espírito, aflito, manso, puro de coração, misericordioso, que promove a paz, que promove a justiça, perseguido, caluniado, injuriado. É Ele por excelência, que chama você a seguir os passos dele. Irmã e irmão, a última sentença da meditação de hoje. Se você pensa
que está no caminho certo, pergunte-se hoje. O critério último para você avaliar se você está no caminho verdadeiro da fé, se você está no caminho certo, sabe qual é? Se o seu projeto máximo é a busca da santidade. Não existe absolutamente nenhuma possibilidade de ser cristão, se ser santo não é para você a prioridade número 1, 2, 3, 10, 1000. Está claro? Mas ser santo, não indo para o convento, agora que você já está casado, pai de muitos filhos ou de 2, não é ir imitar Santa Teresinha ou São Francisco, é ser santo neste corpo, neste casamento, nesta profissão, nesta família, neste lugar que você mora, no território onde você atua. É lá que a santidade brotará como esplendor da glória de Deus para o mundo. Amém. Incline a sua cabeça. Põe a mão no seu coração e peça de Jesus a graça de você reencontrar em você o fundamento de um caminho para a santidade segundo os critérios de Cristo e não segundo os critérios de algumas correntes ideológicas, mas segundo Cristo, o bem-aventurado do Pai. Peça de Jesus a graça das bem-aventuranças aplicadas em sua vida, concretamente hoje, agora. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser, eu quero canta, ser aquilo que Deus quer. sozinho eu não posso mais, Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. vem Espírito, Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, de pé, eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. viver. Deixa o folheto no banco, estenda as mãos aqui para a cruz. Reze comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, mestre e modelo mestre e modelo das bem-aventuranças. das bem-aventuranças. Hoje o Senhor nos convida Hoje o Senhor nos convida a seguir seus passos a seguir seus passos neste caminho neste caminho de entrega total de nossa vida, de entrega total da nossa vida, na missão que o Senhor nos dá, na missão que o Senhor nos dá, seguindo os seus passos seguindo seus passos em minha vocação e missão, em minha vocação e como missão. bem-aventurado de Deus. Como um bem-aventurado de Eu Deus. renovo Eu renovo a minha aliança a minha e aliança firmo os meus passos, e firmo os meus passos, seguindo os seus passos. seguindo os seus passos. Renova-me, Jesus, Renova-me, Jesus, nos passos da sua bem-aventurança, nos passos da sua bem-aventurança. o amor e a fidelidade ao Pai, O amor e a fidelidade ao Pai. em tudo, Jesus. Em tudo, Jesus. Obrigado, Senhor, Obrigado, Senhor, por me convidar por me convidar a participar
a participar deste caminho deste caminho de santidade, de contemplação, de contemplação da face de Deus. da face de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Dirija seu louvor e sua gratidão a Jesus por tudo que você é, por tudo que você tem, tudo que você recebe na sua vida e por tudo que você